É isso aí, senhoras e senhores. Vamos para mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Hoje, a segunda matéria, Introdução à Psicanálise 2. Nós vamos posicionar positivamente a sequencialidade do nosso curso, beleza? Acredito que todos estão bem. Então, vamos lá. Nós queremos dar sequência. Hoje nós temos muita coisa para falar. Então, nós estaremos falando sobre a sequencialidade da introdução à psicanálise. Sem essa introdução, nós não poderemos conhecer e entender a realidade e a historicidade da psicanálise. Então, aos senhores que estão chegando agora, boa noite, fique à vontade. Então, senhor Márcio, senhora Paula e senhor Valdemir. Vamos lá, então. Como nós estávamos falando, sem essas duas primeiras matérias do curso, será impossível em entendermos, além da historicidade, além da biografia, além das primordialidades da área psicanalítica. Então, é necessário que tenhamos essa questão do consciente, ou seja, a base de um entendimento sobre a disciplina, cuja disciplina ela vai estar priorizando uma área que estuda o inconsciente e o consciente. Mas é necessário entendermos, além de uma conscientização, devemos estar também cientes das questões informativas do que a psicanálise tem. Vamos lá, sem demora, vamos à sequencialidade. Nós estaremos falando sobre a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Vamos falar sobre objetivo da disciplina, parte 1. Parte 2, a descoberta da psicologia profunda, as camadas profundas. Muito interessante, nós vamos nos aprofundar. Parte 3, o descobridor da psicologia profunda. Parte 4, o desenvolvimento histórico da terapia psicanalítica. Parte 5, o desenvolvimento histórico das mudanças nos procedimentos técnicos. Beleza? Vamos lá. Professor, parte 1. Então, como eu vos falei, sem essas duas disciplinas, seria impossível entendermos a filosofia da psicanálise, a historicidade da psicanálise, a objetividade da psicanálise. Então, essas duas disciplinas introdutórias, elas vão estar dando norte para nós. Entenderemos de uma forma mais clara qual é o passo da psicanálise, ou seja, o que a psicanálise ela tem para nós. Então, essa parte introdutória é fundamental. Lá na frente, vocês terão matérias como biografia de Freud, onde vocês vão se aprofundar mais um pouco sobre essa questão da vida de Freud. Mas a parte introdutória nós já temos essa objetividade e essa precisão em implantar em seus cérebros, em suas mentes, esse conhecimento. Então vamos lá. Parte 1, objetivo da disciplina. Qual o objetivo dessa disciplina? Vamos lá. Professor, nós vemos aqui que nessa introdução à psicanálise 2 tem o objetivo em embasar os futuros psicanalistas nas noções básicas de psicanálise, relatando sua origem, descobridor, o desenvolvimento histórico da ciência, as mudanças nos procedimentos técnicos e na teoria do processo terapêutico que ocorrerão
nos anos de seu descobrimento. Então, o objetivo dessa disciplina, introdução, tanto a introdução 1 quanto a introdução 2, tem esse objetivo de embasar os futuros psicanalistas nas noções básicas de psicanálise. Então, aquela base, as duas disciplinas vão estar passando, porque o que vocês terão pela frente são muitas disciplinas maravilhosas. Então, vocês terão vários professores aí mostrando o objetivo da psicanálise. Além das primordialidades, a função e também o posicionamento profissional da mesma. Agora, professor, já que nós estamos aqui falando sobre essa parte introdutória, sabemos que precisamos conhecer a psicanálise, não somente as questões teóricas, etimológicas, mas também precisamos conhecer a praticidade dela. Mas, até então, nós precisamos também conhecer a teoria. Então, vamos ver aqui o termo psicanálise é usado para se referir à teoria, a um método de investigação empírica e à prática psicoterapêutica. Embaixo aqui, no lembrete, nessa partezinha marrom, é o lembrete. Nós temos uma etimologia profunda. A palavra psicanálise do grego significa psiche. É só uma recapitulação para os senhores entenderem. Então, a psicanálise do grego psiche, que está relacionadas palavras a mesma, como alma, mente. E análises vai identificar análise de solução. Então, refere-se à teoria e método terapêutico, desenvolvimento por Sigmund Freud. Então, a psicanálise, ela tem a ver, em seu significado etimológico, a palavra alma, a palavra mente. Então, análises é uma complementação. Se dissermos em uma, digamos assim, é uma transliteração, diríamos que psicanálise é uma análise psicológica, claro que tem a ver também. Mas o significado, fazendo jus ao mesmo, isto é, o nome, então a psicanálise é do grego, é psiche, uma junção de duas palavras, psiche e análises. Então, análises, que juntando as duas palavras, vão identificar alma-mente, análise de solução. Isto é, diríamos uma ligação e faríamos uma interligação. Então, análise de solução. Então, análise da mente, análise da alma. Então, o processo analítico é observacional. E como nós tínhamos falado que a psicanálise vai trabalhar muito com a investigação e ela vai trabalhar muito com a questão interpretativa. Então, esses dois pontos focáveis da psicanálise, investigação e interpretação. Então, vocês vão trabalhar muito nessa questão interpretativa e investigativa. Vai ajudar muito os senhores que são profissionais aqui, de diversas profissões, e vão estar aumentando a percepção analítica. E isso vai ser bom porque a escuta, a análise, a percepção, a interpretação, a investigação, isso vai dar a todos uma probabilidade a 1000 para vocês entenderem como realmente existem questões que devem ser analisadas psiquicamente. Então, vamos lá. Então, esse termo psicanálise é usado para se referir à teoria, mas quando você coloca na praticidade a uma junção,
de duas palavras, psique, mais análises, que é análise da alma, análise da mente. Então, os processos serão desenvolvidos como tratamentos, os tratamentos diversificados dentro de técnicas, teorias, enfim. Vocês poderão colocar dentro da própria sessão psicanalítica a terapia dinâmica, a psicodinâmica que foi de Freud. Freud, quem idealizou. Então, lá na frente, nós vamos falar muito sobre a psicodinâmica. Vamos lá, então. Sequencialidade. Isso aqui, senhoras e senhores, vocês não poderão esquecer. É de suma importância. Como assim, professor? Essa questão que nós estamos mostrando aqui, os senhores estão entendendo que a psicanálise, ela tem dois tipos de análises. A psicanálise, ela tem dois tipos de análises. Então, observe. Quando nós entendemos esse processo, nós vamos lembrar de que vamos precisar processar essas informações na hora das nossas sessões. Como assim, professor? Então, todas as sessões psicanalíticas, elas vão precisar desse conhecimento sobre os tipos de análises. Então, a psicanálise consiste fundamentalmente no emprego de dois tipos de análise. Quais são eles, professor? O análise de processo e o análise de conteúdo. Quando nós elaboramos para a estruturação das sessões, nós vamos equilibrar essas duas. Nós vamos precisar ativar essas duas. Então, como assim? É interessante que vocês gravem bem. Existem dois tipos de análises. Existem quanto, professor? Dois tipos de análises. Quais são eles? Análise de processo e análise de conteúdo. Então, quais são e como? Então, são análises de processo e análise de conteúdo. Vejamos aqui análise de processo. Na psicanálise, a análise de processo refere-se ao estudo detalhado e contínuo do desenvolvimento e da dinâmica da experiência do paciente durante a análise, incluindo suas associações livres, sonhos, transferência e resistência. Então, esse processo, esse análise de processo, ele é aquela fase inicial, é a dinâmica, é aquilo que o paciente vai, digamos assim, a palavra não é se envolver, mas é vincular o paciente, porque o objetivo da psicanálise é criar essa vinculação entre terapeuta, que é o profissional, e paciente, cliente, o analisando. Então, o objetivo da psicanálise é esse, é criar um vínculo. Então, esse análise de processo vai estar acontecendo conscientemente, onde haverá um dinamismo, onde acontece um exame minucioso da jornada do paciente em busca de autoconhecimento e resolução de conflitos internos, com o objetivo de trazer à consciência conteúdos inconscientes e promover mudanças duradouras. Então,
é um tipo de dinamismo, dinâmica que vai estar acontecendo inicialmente. Já o análise de conteúdo, na psicanálise, ele vai se referir a algo diferencial. Então, na psicanálise, análise de conteúdo se refere ao estudo sistemático e objetivo. Claro que do conteúdo manifesto em materiais, como sonhos, fantasias. Quer dizer, há uma diferença. É o seguinte: o análise de processo é aquela dinâmica inicial que acontece, onde vai ser muito importante para a coletagem de dados, de informações sobre o paciente. Mas o análise de conteúdo já é um tipo de sessão que já é estruturada, mas ele precisa prestar atenção, ele precisa observar que esse análise de conteúdo ele é um método utilizado para identificar padrões, temas, temas recorrentes e significados profundos contidos nesses materiais, auxiliando na compreensão dos processos mentais inconscientes. Vou repetir. Então, a psicanálise tem dois tipos de análises: o análise de processo e o análise de conteúdo. O análise de processo é aquela dinâmica que acontece no envolvimento, no que é movimentado ali inicialmente a sessão do terapeuta para com o paciente, vice-versa. Então, esse processo, a gente entende que é muito fundamental, é onde vão acontecer momentos da escuta, onde é necessário que tenhamos muita atenção. Ou seja, a palavra bem elaborada, eu diria para vocês, quanto melhor a escuta, melhor será um diagnóstico psicanalítico, entendeu? Então, se você valorizar essa questão da escuta, você vai equilibrar as suas sessões. Então, o que que nós precisamos? O que que nós precisamos fazer? Atentar para esse procedimento. Não relaxar, não esquecer, não deixar passar essa oportunidade. Porque a oportunidade que você tiver de explorar bastante a escuta, o análise comportamental, o análise da comunicação verbal e não verbal, tudo que vocês puderem fazer será viável. Agora, se o terapeuta se desleixar e falar, não, tal, tranquilo, ele não levar a sério, isso poderá prejudicar as suas sessões, e não somente as suas sessões, mas o tratamento, entendeu? Então, o tratamento será prejudicado por causa de um descuido, uma falta de atenção, entendeu? Então, isso aí poderá criar situações onde estará prejudicando as sessões. Então, professor, eu quero ser um terapeuta, uma terapeuta bem atenciosa, bem atencioso, prestativo, vou prestar bastante atenção em mínimos detalhes, porque isso vai influenciar nas suas sessões, certo? Beleza? E a análise de conteúdo é aquele tipo de sessão que já está estruturada, ela já vem declarada como sinais de problema, já identifica o problema, o que é o problema, qual é a base da causa, talvez não identifica 100% a causa, mas já está ali identificando uma possível detecção de situações, né? O que poderá fazer para você
conduzir ou nortear aquele cidadão, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele paciente, aquele cliente, certo? Então, beleza, vamos lá. Deu para vocês entenderem? Acredito que sim. Já que vocês entenderam, observem, segundo Freud, ele desenvolveu técnicas psicoterapêuticas para tratar a neurose. Então, ele desenvolveu. Aqui os senhores estão vendo algumas técnicas que Freud trabalhava, e tem uma delas que Freud deixou de trabalhar, que é o caso da hipnose ou hipnoterapia. Qual a diferença? A diferença é que a hipnose é, 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 é o processo que você vai fazer, é um tipo de técnica, mas a hipnoterapia é uma terapia que vocês farão sessões dentro com a base da hipnose. Vamos lá. Falando primeiro, professor, sobre a associação livre. Então, a associação livre, os senhores sabem, Freud desenvolveu a mesma com seus pacientes. Então, de uma forma gradual, possivelmente em 1892, e como resultado de experimentação de diversos outros métodos pré-psicanalíticos, como a hipnose, a sugestão e o método catártico. Então, a associação livre é cujo momento em que o terapeuta ele permite que as pessoas elas venham transferir, falar da sua infância, falar dos problemas, das causas, falar dos seus sonhos. Então, todos nós que somos terapeutas psicanalíticos precisamos utilizar esse método ou esse roteiro de atendimento. Você não pode descartar a associação livre. A associação livre, ela é a maior ferramenta do psicanalista clínico. Então, várias áreas profissionais têm as suas ferramentas oficiais de trabalho. Então, o psicólogo utiliza a, a psicoterapia cognitivo-comportamental. O psiquiatra utiliza as maratonas terapêuticas com as suas psicoterapias e ao uso, com seus procedimentos, ao uso de remédio, diversos remédios. E o psicanalista clínico utiliza a associação livre, que é esse cujo estado em que nós que somos profissionais da área vamos induzir os respectivos pacientes. A indução no processo e no entendimento benéfico, não é indução de engambelar, de ludibriar, de enganar, e sim no processo de você estar norteando, ou seja, orientando e conduzindo aquele paciente a um estado onde ele vai desenvolver questões, onde ele vai estar mostrando problemas maiores que aconteceu na infância, ele foi abusado, abusada, qual é o problema, a causa, nós vamos descobrir, vamos lá na raiz, descobrir através de todo esse procedimento. Então, só na associação livre que você consegue descobrir. Porque na associação livre, lá vão ter várias técnicas, vocês farão várias técnicas, farão uso de várias técnicas. Então, por exemplo, o único meio, professor, de acessar a mente dos pacientes será através de quê? Através da fala. Então, duas ferramentas fundamentais de Freud, que Freud ele visualizou para nós e confirmou isso. Ele disse que a fala é o único meio de acessarmos a mente das pessoas, certo? Mas através de quê? Da escuta. Então, essa escuta não é o escutar mecanizado do corpo, não. O auditivamente falando, que você escuta tal,
esse escutar é entender os problemas das pessoas, detectar situações e saber conduzi-los, certo? Então, esse é o que chamamos o escutar terapêutico. Então, a associação livre é cujo estado onde o terapeuta leva os respectivos pacientes a transferir, a passar informações da sua vida, do passado, da infância, e nós estaremos recebendo diversas informações, e essas informações serão viáveis e vão ser grandes ajudas para nós, certo? Nós vamos recolher essas informações e vamos, com as teorias e as práticas, desenvolver uma ajuda ou uma terapia, que é o tratamento. Vamos lá. A outra ferramenta se chama análise de resistência. Como é que é isso, professor? Então, se lermos aqui, aí vamos ver, o conceito de resistência é usado por Freud para se referir aos obstáculos que se impuseram ao tratamento psicanalítico. Aí vocês veem, tais obstáculos eram apresentados principalmente por seus pacientes no decorrer do tratamento, impediam que o processo de análise tivesse prosseguimento. Então, esse análise de resistência, quando vocês perceberem um comportamento que não há normalidade, que não tem a normalidade, que não é normal do paciente, cuja situação, por exemplo, resistência, ele não vai querer transferir, ele vai criar situações para não passar as informações da sua vida. Talvez ele vai ficar retraído e até mesmo situações que vão acontecer nas sessões. O paciente, ele vai ter reações diversas. Eles terão reações diversas, mas a gente precisa manter a nossa posição. Então, isso é análise de resistência. Você vai analisar, certo? Você vai estar observando essas questões e, e vai estar seguindo o procedimento. Então, você fala, professor, eu preciso um pouquinho mais de informação sobre essa questão, sobre análise de resistência. Então, tá certo, eu vou passar para vocês aqui, né? Então, o que é uma análise de resistência na psicanálise? Aí eu vou dizer o seguinte, vou falar um pouquinho mais profundo. Então, na psicanálise, a resistência refere-se aos mecanismos inconscientes que o paciente utiliza para evitar o acesso a conteúdos reprimidos e conflitos internos durante o tratamento. Então, é um fenômeno que se manifesta, digamos assim, como obstáculos no processo terapêutico, impedindo o avanço do análise. Então, ele vai criar situação. Tem muitas pessoas que vão criar situações. Então, em detalhes, oposição ao inconsciente. Então, a assistência digamos assim, em essência, né? A resistência, perdão, em essência, uma defesa do ego. Então, repito, a resistência é, em essência, uma defesa do ego contra a revelação de conteúdos mentais reprimidos que podem ser dolorosos ou ameaçadores. Então, existem alguns tipos de resistências. Por exemplo, a resistência pode se manifestar de diversas formas, como dificuldade em lembrar, tá vendo? Dificuldade em lembrar-se de eventos passados, interrupção do fluxo de pensamento, digamos também seja recusa em associar livremente
ou dificuldade em aceitar interpretações do analista. Então, ele vai criar uma resistência. E isso vai tentar prejudicar a, aquele momento de recolhimento de dados, de informações. Então, quando ele cria essa situação, isso atrapalha o processo, mas você tem que resistir. Você tem que fazer aquele análise resistente, isto é, persistir, não desanimar, se aprofundar nas perguntas. Quanto mais vocês perceberem que eles vão estar com essa resistência, vocês vão perguntando: o senhor dormiu direito? Qual é a relação do senhor com o sono, com o sonho? E pergunta sobre tipos de sonhos que ele tem sempre constantes, se tem sonhos que vão lhe incomodar, lhe atrapalhar e outros pontos mais. Então, isso é muito interessante, porque isso a gente recolhe informações. E isso é bom para o nosso tratamento. Aí nós vemos também, meus excelentes, interpretação dos sonhos. Muita gente fala sobre a interpretação dos sonhos. Professor, essa interpretação dos sonhos, segundo Freud, é a mesma interpretação supersticiosa, é a mesma interpretação religiosa, é a mesma interpretação que a gente interpreta dentro das nossas igrejas ou nossas religiões? Não, é diferente. A interpretação dos sonhos, se vocês verem aqui, primeiro, sonho, segundo Freud, afirma que os sonhos são a realização de um desejo. Então, você pode sonhar fisicamente, é aquele tipo de sono que nós deitamos, né? Quer dizer, deitamos, dormimos, sonhamos. Aquele sono profundo, suave, leve que nós temos. E ali, você dormindo fisicamente, também Freud ele considerou que nós teremos relações psíquicas. Você dormindo, você tem reações psíquicas. Tem gente que fala: não, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Claro que a gente não vai estar ligado em outras questões, porque vamos estar nos dormindo, vamos estar ali sonhando. E o processo do sonho, nessa base física, também tem um processo psíquico. E tem um sonho que você deseja, né? É chamado de, de, de sonhos psíquicos, né? Então, existem sonhos físicos e sonhos psíquicos. Então, aqueles que eu almejo, né? Eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate, eu tenho um desejo. Então, se ele tem um desejo, esse desejo ele tem que ser realizado. Quando ele não é realizado, aí, segundo Freud, vai dizer psicologicamente que as pessoas dentro, por esse não acontecimento, vai estar se desenvolvendo em doenças. Aí geram muitas questões sobre isso. Doenças, tristeza, e vai gerando isso, gerando aquilo, frustração, isso não é bom. Toda vez que acontecer isso, pode desenvolver em doenças. Então, aqui, Freud afirma que os sonhos são realizações, ou são realização de um desejo. Trata-se de desejos escondidos, desejos que muitas vezes não realizamos devido às imposições sociais. Então, por exemplo, essas imposições sociais pode ser falta de dinheiro, pessoas que impossibilitam, quebrando as possibilidades. Por exemplo, você vê o poder aquisitivo, né, não colaborar para isso, outras imposições que vão estar criando para você até as situações do momento. Então, isso faz com que os desejos sejam reprimidos. Então, esse motivo dos desejos reprimidos geram doenças, porque vem aquela tristeza,
Ah, você tem vontade de cursar, mas você não tem dinheiro, você tem vontade de fazer isso, fazer aquilo, quer ser isso, quer ter aquilo, mas você não consegue, porque existe alguma coisa que criam como imposições sociais, né? Então, imposições sociais, isso pode atrapalhar a sua felicidade, a sua estruturação, aí se torna uma pessoa frustrada, e a frustração desenvolve tristeza, e muita tristeza vai estar desenvolvendo doenças psicossomáticas, e as doenças psicossomáticas, elas vão estar desenvolvendo doenças físicas também. Então, é isso que é interessante. Agora, a interpretação do sonho é aquele momento em que você, como terapeuta, vai mostrar para os seus analisandos e seus pacientes, clientes, que ele tem desejo, ele tem um sonho, mas esse processo dele ficar impossibilitado pelas imposições geram esses interlances aí que vocês vão precisar atuar trabalhando dentro dessa relação psíquica, a tristeza, o desânimo, a falta de vontade, perder o foco. Então, vocês vão trabalhar dentro disso. Você vai começar a colocar na cabeça deles é o seguinte: não, tudo bem, você está passando por isso, você tem que mostrar o problema, você tem que dizer o problema existe mesmo, porque ele precisa estar ciente disso. Mas depois que mostrar o problema, você vai conscientizá-lo que ele precisa conhecer o problema, lidar com o problema, etc, etc. Certo? E aí nós vamos estar falando. Então, para falar sobre interpretação dos sonhos, precisa conhecer o que são sonhos na visão freudiana, como nós falamos. Então, vamos lá. Tem aqui a transferência. Professor, a transferência, segundo Freud, pode emergir como uma exigência intensa de amor, de atenção, de reconhecimento, ou sob formas mais moderadas. Desejo se ser recebido, né, como filho predileto, de ser alvo de uma estreita amizade, necessidade libidinal sublimada. Então, a transferência é aquilo que o paciente ele vai passar, ele vai informar para o terapeuta. Então, se ele teve momentos bons, ruins no passado, qual foi aquele ponto gatilho que ativou, que mais prejudica ele hoje, atualmente. Então, vocês vão fazer aquele levantamento de análise e aí aplicar a conclusão de que eles precisam, eles precisam de um norte para valorizar suas vidas. Eles precisam, né, de um norte para valorizarem as suas vidas, entenderem que é possível lidar com tais situações e que eles precisam aprender a gerenciar as emoções. E nós temos aqui a hipnose. Então, só para vocês entenderem, era uma técnica da sugestão hipnótica direta. Então, Freud, ele trabalhava com a hipnoterapia, mas aí Freud, ele não teve muito sucesso, né? Ele começava a fazer a hipnoterapia, a hipnose com as pessoas, aí a maioria das pessoas que faziam a terapia por base da hipnoterapia com Freud não queriam colaborar. Então, por exemplo, como eu sou hipnoterapeuta, só que eu não utilizo muito essa prática, mas a única coisa que eu pego da hipnoterapia é a regressão no sentido de observar e ressignificar, entendeu? E aí, segundo a base da hipnoterapia, para a pessoa ser hipnotizada, ela tem que permitir, ela tem que aceitar, ela tem que colaborar. Então, a maioria das pessoas, dos pacientes de Freud, não queriam
Aí, na hora lá, teve uma que começou a falar, tal, e Freud foi e começou a falar também. Aí ela falou: "Ô, doutor, por favor, deixa eu falar." Então, a partir daquele momento, ele deixou falar, então ele falou: "Então, agora não é mais hipnose, é terapias por hipnose, agora vai ser associação livre." Entendeu? Então, ou livre associação, onde a pessoa fala, fala sem ser interrompida, ela vai falando, até onde ela puder falar, ela vai falando, a gente vai induzindo. Se ela parar, a gente vai conduzindo ela também, tal, norteando, etc, etc. Mas se um momento daquele, né, ou se algum momento o seu paciente ficar em silêncio, você deve analisar e escrever o que está acontecendo, porque também faz parte das reações psíquicas. Beleza, é muita coisa. Então, a parte 2, a descoberta da psicologia profunda, as camadas profundas. Eu vou acelerar porque nós temos que terminar. Daqui a pouco tem outra aula, a terapia para mulheres, e eu vou estar dando aula para a faculdade. Aqui vocês veem por que estudar essas massas, né? Por que estudar? Por que estudar a descoberta da psicologia profundas, as camadas profundas? Aí vocês vão ver tudo, aqui a coberta da psicologia profunda, nesse contexto, refere-se à exploração das camadas mais profundas da mente humana, incluindo o inconsciente. E com essas camadas influenciam o comportamento, pensamentos e emoções. Aí faz lembrar do córtex cerebral. É um termo que evoca a ideia de desvendar o que está escondido sob a suficiência da consciência, camadas profundas e inconsciente. E aí vocês veem o inconsciente. A psicologia profunda enfatiza a importância do inconsciente, uma área da mente que contém pensamentos, sentimentos e memórias não acessíveis à consciência. Aí também nós temos aqui o inconsciente coletivo. Jung propôs a existência do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda que contém traços universais e experiências compartilhadas por toda a humanidade como um arquétipos. E aí vocês vão ver dentro do simbólico, da linguagem, tudo na terapia, dentro de uma base lacaniana e, digamos, junguiana, vai facilitar tudo, toda essa coleção de ferramentas em funcionalidades, vocês vão ter grandes recolhimentos de dados, vocês vão receber muitas informações do paciente. Aqui nós vemos também camadas da personalidade. Além do inconsciente, a psicologia profunda explora diversas camadas da personalidade, incluindo aspectos como o ego, o auto e as relações com o mundo exterior. Isso aqui é muito fantástico, certo? Então, as pessoas às vezes perguntam, essas massas também, como é que a gente vai entender? Então, além do que nós vimos, que essas camadas, elas identificam comportamento, pensamentos e emoções. Mas lá dentro dos grupos, nós vamos aprender a lidar com questões. E aqui vocês vão ver a camadas da personalidade, então, como nós falamos. Agora, observe objetivos e abordagens. Então, autoconhecimento e cura. Então, a psicologia profunda busca trazer à consciência conteúdos reprimidos, promovendo o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Então, quando nós vamos analisar alguém, vocês vão ficar ligados que a probabilidade de informações serão enormes. Abordagens terapêuticas, diversas abordagens terapêuticas, como a psicanálise,
e psicologia analítica utilizam a exploração do inconsciente como ferramenta de trabalho. Então, tudo isso, a questão da descoberta das camadas profundas, tudo por causa do inconsciente. Então, os teóricos, eles valorizaram essa questão. Professor, nós temos a parte 3, o descobridor da psicologia profunda. Quem foi? Então, a descoberta da psicologia profunda de 1882, quem foi o descobridor foi Joseph T. Breuer. Então, aí a gente entende, Joseph T. Breuer, filho de um rabi, nasceu em 1842, na cidade de Viena, onde sempre residiu, né? Em 1863, recebeu o diploma de médico. Em 1871, estabeleceu-se como médico praticante, ao mesmo tempo em que fazia pesquisas científicas no laboratório do fisiologista Ernest Brandt, onde conheceu Sigmund Freud. Então, em 1912, deixou de exercer a medicina. Faleceu em 1925. Nos anos de 1880 a 1882, Brauer tratava de... tem uns que chamam Brauer, outros chamam Breuer, né? Tratava de um paciente, né, cuja inteligência é extraordinária, se deve também o fato dele ter realizado suas descobertas. Então, ela sofria de histeria. E essa histeria, no curso inteiro, nós vamos estudar o que é isso. Então, histeria, porém, na base etimológica, é um tipo de neurose que se caracteriza predominantemente pela transformação da ansiedade subjacente. Então, essa ansiedade subjacente é aquele tipo de ansiedade evoluída. Então, uma acorda a outra, uma, digamos assim, movimenta outro estado em que a pessoa está vivendo. Tem gente que ela recebe uma ativação de problemas através de outros problemas. Então, a palavra vem do termo grego estera, que significa útero. A própria palavra nos revela o caráter feminino da doença, já que era atribuída a uma disfunção uterina. Então, naquela época, as mulheres sofriam muito, elas sofriam muito de problemas no útero. Então, elas rolavam pelo chão, sentiam dor e choravam. É uma história que deu o nome de histeria para identificar a questão do útero, né? Então, estera, que significa útero. Então, aquelas mulheres, elas sofriam muito. Então, Freud, dentro das suas pesquisas, ele baseou positivamente para relacionar questões. Então, isso é muito interessante e ele trouxe para a sua área clínica, ele não trouxe não somente para a área psiquiátrica, neurológica, mas também para a área psicanalítica. Vamos lá. Agora, a parte 4, desenvolvimento histórico da terapia psicanalítica. Aqui também nós temos muitas informações, eu vou abreviar falando. Então, o desenvolvimento histórico da terapia psicanalítica. Então, uma maneira de averiguar o que é essencial na terapia psicanalítica consiste em dar uma olhada geral em seu desenvolvimento histórico e observar as mudanças mais importantes nos procedimentos técnicos e nos processos terapêuticos. Então, a psicanálise, com algumas falácias, ela quase sumia quando se fala de existencialidade. A psicanálise quase deixava de existir. Então, Sigmund Freud, sendo o pai da psicanálise, com muitas técnicas, ajudou bastante as ciências daquela época, o mundo clínico, o mundo terapêutico. Muitos estudantes foram favorecidos até hoje. Mas quando a psicanálise ela estava sendo esquecida, aí apareceu Jacques Lacan, né? Jacques Lacan, o francês psiquiatra,
que também entrou no mundo da psicanálise. Então, desenvolveu. Ele tinha costume de chamar Freud o seu professor, né, seu mestre. Ele não concordava com muitas teorias de Freud, mas ele valorizava muito, e é tanto que a técnica de atendimento, de terapia, ele teve bases. E aí desenvolveram muitas técnicas, vieram outras escolas, vieram outros teóricos, e aí nós não conhecemos somente Sigmund Freud como teórico da psicanálise, mas nós conhecemos Carl Gustav Jung, conhecemos Anna Freud, a filha dele, Melanie Klein, vemos também Charcot, Bion, André Green, vários, dentre outros, Jacques Lacan. Então, segundo a historicidade, esses dois teóricos profissionais, Jacques Lacan e Carl Gustav Jung, foram os que deram uma fortificação na sequencialidade da psicanálise. Então, vamos entender que o termo procedimento técnico é uma forma de ação, uma ferramenta, um instrumental, né, de que lança mão o terapeuta ou o paciente com o objetivo de ajudar o processo terapêutico. Vamos lá. Já que nós estamos estudando sobre a psicanálise, então observem. Psicanálise na literatura, encontramos a abreviatura PISA, né? Com letras gregas psi, e a alfa. A palavra já formada por Freud em 1895 significa decomposição da alma, análise, decomposição, interpretação e explicação da existência neurótica. Observe que esse termo bem antigo foi elaborado por Freud. Observe aqui também, professor, eu preciso conhecer, já que nós temos aqui o símbolo da psicanálise, então nós precisamos conhecer todas as áreas acadêmicas têm um símbolo para a sua simbologia. Aí nós vemos aqui duas cobras, um bastão e o fogo. Vamos ver o que significa. O símbolo da psicanálise é o caduceu de Hermes, composto por um bastão com duas serpentes entrelaçadas e asas, embora haja alguma confusão com o bastão de Asclépio, né? Que possui apenas uma serpente e também é usado para a área da saúde. Agora, o caduceu de Hermes, com suas duas serpentes, aí é da psicanálise, simboliza a dualidade da vida e da mente. Então, dualidade da vida. Uma parte, vocês vão ver, que identifica a questão da vida e da mente, representando a busca incessante pelo conhecimento e a cura da alma, enquanto o bastão de Asclépio está mais ligado à cura física. Então, aí vocês estão vendo, vai identificar a vida, né, da mente. Então, essa dualidade é muito interessante vocês conhecerem, porque faz parte do tratamento mental. Né? Então, o fogo, na interpretação religiosa, tem uma base, nas outras interpretações tem outras, mas na psicanálise tem essa questão ainda da informação, né? A questão do saber, a questão do desenvolver, né? Algo que vai estar sempre tratando dentro de pessoas. Beleza? Sequencialidade. Parte 5. Nós já estamos finalizando, tenho que correr aqui, mudanças nos procedimentos técnicos. Houve algumas mudanças. No decorrer de muitos anos, houve mudanças. Então, mudanças nos procedimentos técnicos. Passando aqui novamente. Então, embora Freud, em 1882, tivesse ouvido Breuer falar do caso Ana. Então, e tivesse
estudado hipnose com Charcot de outubro de 1885, então, a fevereiro de 1886. Então, ele se limitou a utilizar os métodos convencionais terapêuticos da época em que começava a exercer sua profissão. E aqui nós vamos ver algumas mudanças que teve. Por exemplo, os senhores sabem que existem 3 áreas que são chamadas de psicologias: a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Então, desses 3 aí, o único que é o médico é o psiquiatra. E desses 3, o único que não é o terapeuta é o psiquiatra. Então, o terapeuta é o psicanalista e é o psicólogo. Então, é muito interessante observarmos. E aqui tem algumas informações, eu estou correndo aqui por causa do horário. A gente entende sobre essa base de mudanças nos procedimentos técnicos. A psicanálise, ela desenvolveu um atendimento, quando se fala de terapia, ela não seguiu as terapias normais, mas ela seguiu ela fundou uma terapia baseada para suas abordagens próprias, que o psicanalista não atende olhando nos olhos, só quando é online. Ele pode olhar, mas ele não fica muito olhando nos olhos. Ele finge em um ponto que está disfarçando, na verdade, para deixar aquela pessoa livre. A abordagem ela é um pouco diferente, mas ela é bem investigativa. Isso deixa achar o charme, né, na psicanálise. Então, a hipnose, para quem não sabe o que é hipnose, vem da palavra grega rúpinos, que significa sono. O estado hipnótico faz pensar no estado de sono normal, mas difere do mesmo pela relação singular que o hipnotizado mantém com o hipnotizador. O hipnotizado está dormindo para qualquer pessoa, só não está para o hipnotizador. Então, além disso, o hipnotizado é dependente do hipnotizador. Então, é necessário que o hipnotizado cede, permita para o hipnotizador trabalhar. O caso de Amy Van, tratada em 1889, é significativo, né? Porque aqui, pela primeira vez, Freud empregou a hipnose visando a catarse. Sua abordagem terapêutica consistia em hipnotizar a paciente e ordenar-lhe que falasse sobre a origem de cada um de seus sintomas. Então, aí vocês veem que a hipnoterapia ela tem essa mudança. Quando fala hipnose versus associação livre, foi porque Freud não teve sucessos na hipnoterapia. Então, ele transferiu essa ferramenta para a associação livre. Então, muitas pessoas hoje utilizam a hipnose, mas Freud, ele não quis mais, ele quis utilizar uma técnica própria desenvolvida chamada associação livre. Beleza? Então, aqui nós temos a metapsicologia, que também foi desenvolvida por Freud, né? Essa metapsicologia, muitas pessoas não entendem, mas é a teoria desenvolvida por ele para descrever a organização e o funcionamento do psiquismo. Então, a teoria topográfica compreende o psiquismo a partir de lugares ocupados por cada instância psíquica. Então, essa relação de metapsicologia, lá na frente nós vamos estar falando em outra matéria que ela é permitida entendermos o que é essa questão da metapsicologia mais profunda, que aqui nós temos algumas informações, mas dentro da prática clínica, analisamos as produções de nossos pacientes de maneira apenas parcial e em fragmentos por um determinado período, certo? E aí nós finalizamos, nós temos aqui só as áreas de Freud, né? As noções, o que ele trabalhava,
as suas teorias, os seus principais conceitos. A noção de inconsciente, a teoria da sexualidade, o princípio do prazer, de desprazer, a teoria das pulsões, teve aqui, ó, desconfigurou aqui o slide, depois que a gente transferiu para transformamos, colocamos em slide, então aí alterou. São várias teorias, conceitos freudianos. Nós temos também alguns conceitos, são os principais conceitos de Jacques Lacan, certo? Inconsciente, repetição, transferência, pulsão. Nós temos também de Melanie Clay, ela foi fantástica. Uma das teorias mais conhecidas foi as relações projetais, ou seja, as relações, digamos, objetos projetais, que são as relações onde as crianças elas brincavam com objetos e, através desse tipo de relacionamento, ela transferia também, mostrava o seu lado emocional, né? Então, é chamada de relações objetivais, ou seja, é muito interessante dessas relações objetais, perdão, e também tem essa questão do entendimento terapêutico, né? Relações objetais. E aí nós finalizamos essa aula. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Fique à vontade. É muita coisa, muita informação, muita informação. Vocês querem fazer alguma pergunta? Senhor Márcio, senhora Paula, senhor Valdemir. Ó, o senhor Valdemir já está preparado para sair. Está parecendo um príncipe. Vamos lá. Se não tem, se vocês acharam que a aula foi bem explicada, tudo certo então. Alguma coisa, alguma palavra, alguma pergunta? É, no caso, é só. Eu tô na aula. Só um minuto. Não ouvi, meu nobre. Teve interferências. Oi, não, que eu tive. A filha vai falar comigo que eu tive que interromper a fala. Não, mas realmente, como você falou, é muita informação. Isso aqui a gente não vai absorver tudo em uma aula só. Isso aqui é algo que vai ser para ao longo da vida, né, de prática, né? Exatamente. Mas tem sido interessante, né? Perceber. Fantástico, fantástico. E vai quebrando, vai desmistificando, né? Muita coisa, né? Que tem um certo preconceito contra a psicanálise, né? Que há quem diga que até que alguns consideram como se fosse uma pseudociência, né? Há quem diga, né? Exatamente. Eu vejo por alto. Mas é interessante perceber que não tem nada disso, né? Vai ampliando a visão e vai percebendo que há uma seriedade por trás, né? Que não é uma inversão, né? Que realmente Exatamente. há um estudo, há uma pesquisa por trás. É isso que eu tô achando, essa das aulas que a gente teve, né? Achando interessante muito isso daí, né? Vai quebrando. Às vezes até da gente mesmo, né? Esses preconceitos internos da gente mesmo, né? Exatamente. Por isso que É, eu vim pro curso também fazer para me desafiar em relação a isso também, né? Para ampliar na nossa visão, nosso entendimento, né? Que a gente lida com gente, né? Meu isso trabalho eu mesmo. lido com. Se É, não o souber senhor, lidar como com advogado, pessoas, vai ajudar bastante. então eu lido com gente, com pessoas, com personalidades distintas e é importante entender para até saber lidar melhor com a pessoa, né? Para tratar melhor, para oferecer um serviço melhor, né? Não apenas visando o lucro, né? Mas também Exatamente. visando dar um atendimento realmente válido para a pessoa, né? É isso aí, meu nobre. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês. A gente se vê
em outras aulas, eu agora só vou aparecer lá não sei aonde. Porque os próximos tem que ver a disciplina, praticamente já vem outros professores aí, mas a gente se vê. Em breve a gente se vê. Foi muito bom estar com vocês. Aproveitem depois o material, fique à vontade, qualquer coisa entre em contato. Teve uma alteração lá no material, teve algumas palavras que ficaram juntas por questão da alteração que convertemos para em PDF e aí distorceu. Mas tudo certo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, tenham uma noite tranquila e até a próxima aula. Forte abraço.